Perfect, perfect. Muito bem, senhores e senhoras, está começando o primeiro Fuleiros Pop Drop. Eu sou o Fred Ray e nesse episódio especial que estreia hoje, a gente vai falar sobre o conteúdo que a gente consumiu durante a semana. E nesse episódio de estreia eu vou falar sobre o filme O Doutrinador, que eu assisti essa semana. Então sejam bem-vindos. O Doutrinador é um filme nacional que estreou agora em 2018 e ele é baseado nas HQs de mesmo nome, né, escritas e desenhadas pelo Luciano Cunha desde 2014. Inclusive, em algum outro cast a gente fala sobre HQ. Talvez a gente fale num cast sobre quadrinhos, talvez em algum outro Fuleiros Pop Drop. Mas hoje eu vou falar especialmente do filme ou do treinador. O filme ele tem a direção do Gustavo Bonafé, que co-dirigiu aí a comédia Chocante de 2017 e que eu não assisti, e o drama biográfico Legalize Já, Amizade Nunca Morre, também de 2017, e outro aí que eu também não assisti. A distribuição desse filme, do treinador, ela ficou por conta da Downtown Filmes e da Paris Filmes. E o filme estreou 1º de dezembro agora de 2018. A sinopse do filme é bem simples. O Miguel, que é o protagonista, interpretado aí pelo Kiko Pizzolatto, que já participou, já fez alguns papéis em algumas novelas da Globo e também já faz teatro, essas coisas. Ele interpreta um agente federal da DAE, que é sigla para Divisão Armada Especial, que não sei se existe de verdade. Eu acho. No filme tem muita coisa que é criada, como a própria cidade, Santa Cruz, não existe de verdade. E muitas coisas são criadas para o filme, então talvez essa divisão aí também seja, eu não sei afirmar. Mas o que acontece é que a sinopse do filme é bem simples. Há um atentado contra um integrante da família dele, no caso a filha, acho que isso não é spoiler, né? E isso acaba levando ele a se revoltar contra o Estado, né? Contra a corrupção, porque esse atentado teria sido resultado aí da falta de segurança pública. Tem também aí a questão do mau atendimento em hospitais, então tudo a ver com a questão da corrupção, né? Interferindo diretamente na saúde pública, na segurança pública, e ele acaba então se revoltando contra o Estado. O Doutrinador é uma das primeiras obras de quadrinhos nacionais. Eu digo uma das primeiras porque eu não sei se já teve alguma outra anterior, mas ele é uma das primeiras obras de quadrinho nacional a virar filme, né? E tem muita gente falando isso, que porque o Doutrinador é uma obra que a gente tem que valorizar, porque é o quadrinho nacional indo pro cinema e tal. A gente tem que ir com mais calma em relação a isso. Acontece que o filme ele tem erros, ele tem muitos erros e também tem acertos, e a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui agora. A cinematografia no geral ela tá muito bonita, né? Começando aqui pela fotografia, a fotografia ela o filme ele tem uma boa fotografia, só que ela é inconstante. Em vários momentos ela fica alternando. Um dos pontos super positivos é o recurso de dar um blur no fundo quando mostra o personagem, quando mostra a cidade, o personagem e a cidade no fundo tem um blur muito bonito que mostra o personagem em destaque. Só que esse recurso ele é reutilizado várias e várias vezes e isso acaba ficando um pouco cansativo. Enquanto a questão da direção de arte, me pareceu muito que a direção de arte poderia ter feito muito mais pelo filme, porque o uso de planos mais fechados, o uso de planos mais abertos em determinados momentos, essa alternância, uma alternância mais orgânica teria sido melhor. Se o filme tivesse uma proposta mais intimista, seria até mais interessante de trabalhar o desenvolvimento do personagem principal, que eu vou falar um pouco mais na frente, porque fica uma dificuldade de você criar uma empatia pelo personagem. Emoções no filme não são muito bem passadas, desenvolvimento de personagem também não, e as situações em função talvez dessa direção de arte ou de um todo, a direção num todo, não desenvolve muito bem as cenas e os personagens, não delimita muito bem, então você vê aquela sensação de que está faltando aqui alguma coisa, né? Como por exemplo a própria cena onde, isso aqui não é spoiler, mas a cena que vai levar o plot device para o filme, que é a cena em que a filha dele sofre o tiro, é simploriamente executada de uma forma muito simplória. Você fica com aquela sensação de não saber exatamente o que está acontecendo, se você não soubesse o que já ia acontecer pela sinopse, porque é uma coisa muito jogada, você não é
não é abordado nada, o contexto do porquê de aconteceu, nada disso é explorado. Parece mais um truque da direção para gerar no roteiro uma razão para a trama movimentar, porque a trama precisava avançar e parece que ninguém sabia como fazer isso, e principalmente como fazer isso ter a ver com o roteiro, ter a ver com o que o filme trabalha. E simplesmente do nada acontece o evento que é o plot device do filme e vai. Então isso leva o filme, e os eventos que vão se suceder a isso é que vão tentar trabalhar a evolução do personagem. Em relação aqui, já falando da questão do roteiro, o roteiro é cheio de furos, né? O roteiro ele não define muito bem as regras estabelecidas, ele na verdade não estabelece regra nenhuma e subverte o que tem de regra no filme. Então uma hora o personagem faz uma coisa, outra hora ele não consegue fazer a mesma coisa. Personagens simplesmente descobrem coisas do nada, como se fossem clarividentes. O roteiro não consegue estabelecer essa ligação antes, no primeiro ato, para que agora no segundo e no terceiro definisse o porquê desse personagem se comportar dessa maneira, do porquê dele saber determinadas coisas. Então os personagens descobrem coisas, os personagens de repente desenvolvem habilidades que não tinham antes, o próprio protagonista faz isso, e o roteiro não se importa em definir isso no começo ou no meio, simplesmente joga quando precisa, e o personagem sabe fazer determinadas coisas quando ele precisa saber fazer aquilo, e em nenhum momento você isso é estabelecido, né? A questão de atuações não tem muito o que falar, são atuações bem limitadas, né? O Miguel, o Kiko Pissolato, que faz o Miguel, ele é um ator bem limitado, e talvez isso até justifique o fato da direção não optar por uma pegada mais intimista, né? Que aí necessitaria de uma carga maior, dramática maior no personagem principal, e de camadas, coisa que o do treinador, o protagonista não tem, são camadas, né? Ele é um personagem seco, preto no branco, e é só isso. Talvez a escolha do Miguel tenha a escolha do Kiko Pissolato talvez tenha sido uma escolha até boa, porque o personagem nos quadrinhos ele já é assim mesmo, bem preto no branco, ele não possui camadas, ele é bem diferente, apesar de ele lembrar bastante personagens como Justiceiro, né? Mas ele não tem questionamentos morais nem nada do tipo. Ele faz o que tem que fazer e acabou. Em relação aos personagens, o que a gente tem aqui é um desenvolvimento fraquíssimo dos personagens. Como eu já falei em relação ao roteiro, o primeiro ato é gasto todo estabelecendo o que iria acontecer com o protagonista para tornar ele o que ele é no final do filme. Só que faz isso de uma maneira muito, muito mal feita, porque, primeiro, no primeiro ato é apresentado um vilão. E esse vilão, você jura que ele vai ser o vilão final da trama, você jura que ele vai ser o cara que vai mover várias peças de um quebra-cabeça para caçar o doutrinador no final. E na verdade, eu não vou dar spoiler aqui, mas não é bem isso que acontece. O filme ele gera até uma anticlímax na intenção de gerar essa catarse no público tão imediata. E isso é um erro grandíssimo, porque enquanto você espera que seja trabalhado o arco do protagonista, do Miguel, do início até o final do primeiro ato, para que ele decida se tornar, para que ele tenha aquele questionamento de se ele deve ou não, para ele se tornar no segundo ato, para no terceiro ato ele finalmente ir em confronto com o vilão, e durante todo esse desenvolvimento ele enfrentando ali vários pequenos vilões, isso não acontece. Então o que você acha que vai ser o vilão final acaba sendo só mais um no meio de tantos outros, e o que deveria ser uma catarse que era para ser no final acaba acontecendo no final do primeiro ato, e você fica super confuso sobre para onde é que o filme vai agora. E realmente o filme não tem muito para onde ir, acaba jogando vilões completamente aleatórios, não consegue estabelecer nenhum, e vai assim até o final. O personagem principal do treinador não sofre ameaça nenhuma, porque não tem vilão que ameace ele, não é estabelecido nenhuma fraqueza do herói, não é estabelecido nenhuma dúvida do herói, nada é estabelecido, então fica por isso mesmo, e é só isso. O filme termina, aqui sem dar spoiler, mas o filme termina, e o personagem não tem um arco desenvolvido, estava num ponto e ficou no mesmo ponto, e os vilões também, quer dizer, aqueles que não morreram, né? E o filme não vai para lugar nenhum. O filme flerta com algumas críticas, principalmente a política, principalmente a corrupção dentro da política. Ele flerta com algumas questões até éticas e morais, mas só flerta, não desenvolve isso, né? E fica por isso mesmo. O filme é divertido, isso não quer dizer que o filme seja ruim. Ele é bem divertido, eu me diverti. Teve algumas cenas que foi muito empolgante ver, como são as cenas de ação, incluindo a primeira cena de ação do filme, que já é com o personagem saindo na porrada com alguns policiais.
é muito bonita a cena visualmente, mas o filme, ele, no geral, ele é isso. É um montante de cenas de ação, algumas boas, outras nem tanto, com um roteiro todo furado e remendado para contar uma história que já foi contada várias vezes por aí, né? Mas é isso, o filme é divertido, mas é um filme fraquíssimo, analisando como filme, não como uma história em quadrinho. É um filme fraquíssimo. A gente já viu vários outros exemplos de filmes como esse, extremamente genéricos, e é um filme para assistir num domingo à tarde comendo pipoca com os amigos.